Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Alessandro, venho aqui falar com vocês sobre um assunto muito interessante hoje. Primeiramente, eu preciso sempre lembrar da caridade. A fé sem a obra é nula, a caridade é muito importante e estamos precisando muito de doações no Convento Cristo Redentor. São muitos doentes, são muitos assistidos e pouquíssima gente que se propõe a ajudar. Na descrição do vídeo eu deixo sempre uma mensagem na qual tem o endereço completo do convento, o contato do Frei Ecônomo, o Frei Jorge, e a chave Pix utilizada por ele. Podem ser captadas doações diretamente através do dinheiro ou através de materiais e insumos. Vamos doar, pessoal, é muito importante. Bom, o que me levou a escolher esse tema de hoje? Gente, estou quase desistindo desse Instagram. A quantidade de ignorância que tem, a quantidade de gente que se vale do anonimato para agredir, para ofender, para falar besteira, é muito grande. E o Instagram não tem controle sobre essas contas. Você vê que a pessoa não põe foto, a pessoa não tem publicação, a pessoa quase não tem seguidor nenhum, e vai lá e joga uma quantidade de veneno sem fundamento, sem coisa, né? Baseado em preconceito, baseado em umas teorias malucas e tal. E quando a gente está nesse meio religioso, os protestantes são os mestres disso, sabe? Os protestantes, quando eles perdem um debate, quando eles não têm argumento para um debate, eles ofendem. Eles ofendem. Até de pagão já me chamaram. Mal eles sabem que até há pouco tempo eu era mesmo. Mas ofendem muito, sabe? E uma das coisas que eles sempre falam: lê a Bíblia, lê a Bíblia. Como se a gente não lesse a Bíblia todo santo dia, seja nas orações pessoais em casa, seja na missa. Todo tempo a gente ouve sobre a Bíblia. Só que o que eles não conseguem entender, porque eles têm a Bíblia como a única referência de ensino religioso, e para nós católicos ela é o nosso norteador, ela é o nosso guia, é o nosso mapa, é a palavra de Deus, é a Sagrada Escritura, é fundamental, é importantíssima, deve ser lida, deve ser estudada o tempo todo, mas a gente precisa lembrar que temos outras ferramentas acessórias para transmitir a palavra de Deus e para ensinar a religião cristã a toda a cristandade. Jesus, em sua época, ele ensinou a palavra de Deus, ele trabalhou a palavra de Deus, e ele, como foi o primeiro a fazer isso, ele que trouxe a palavra de Deus com ele, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha o catecismo, ele não tinha uma organização tão grande como a Igreja Católica que o amparasse, e mais ainda, ele não tinha pessoas que acreditassem naquilo que ele falava. Para todos que ele falavam, aquilo era novidade. Nunca tinham ouvido falar daquela forma que ele trazia as boas novas do reino de Deus para as pessoas. Então, gente, ele foi assim extremamente feliz ao usar as parábolas, o recurso das parábolas, para transmitir esse conhecimento.
As parábolas não são aquela curva cônica gerada por uma equação de segundo grau que fica em paralelo a um plano de superfície cônica, paralelo a uma geratriz cônica. Não, ele não era professor de matemática. As parábolas aqui são outras, tá? Olha, o conceito de parábola em si é quando existe uma comparação. É criada uma história curta, e nessa história curta existe uma comparação simples. É utilizado elementos que são eventos e fatos do cotidiano, tá? Que ilustra uma verdade, uma mensagem que se quer transmitir. Esse é o conceito, tá? Então, quando ele quis transmitir uma mensagem, ele usava parábolas, que ele usava elementos do cotidiano, da vida, do dia a dia, das pessoas que o estavam ouvindo, tá? Para levar uma mensagem a ele. Tanto que ele mantinha narrativas breves e alegóricas, tá? O que são conteúdos alegóricos? Conteúdos alegóricos são representativos indiretos de uma ideia ou de uma coisa ou de uma mensagem que é feita através de figura de linguagem. Ou seja, é uma história criada numa linguagem acessível para transmitir uma mensagem àquelas pessoas, e isso daí atinge as pessoas de grande compreensão, letradas, até as pessoas sem letras nenhuma, que não tem estudo e tem uma dificuldade enorme em compreender a transmissão de mensagens através do ensinamento, tá? E mais, as parábolas, elas facilitavam ultrapassar aquela resistência das pessoas que não tinham fé e não conheciam a palavra de Deus, a palavra que Jesus veio trazer. Era uma forma mais fácil de quebrar resistências, tá? Porque essas histórias eram feitas em linguagem familiar das pessoas, utilizando passagens do dia a dia delas. Caso fosse feito de outra forma, com linguagem rebuscada e tudo, soaria uma forma de enfrentamento, de imposição, tá? E imposição é completamente diferente de inclusão. Quando você impõe uma coisa a alguém, você diz, é assim que você diz para a pessoa, você está errado, eu estou certo, você é obrigado a abandonar a sua ideia e abraçar a minha. Isso dá certo? Nunca vi dar certo. Nunca vi dar certo. A não ser com um revólver na cabeça da pessoa. Aí a pessoa poderia até mentir falando que aceita, mas no coração não aceita. E a palavra de Deus tem que ser aceita no coração. Então ele foi extremamente estratégico ao usar as parábolas para acessar as pessoas, principalmente aqueles mais resistentes, com uma linguagem simples, com uma linguagem de imagens cotidianas, que levavam as pessoas a colocar aquela mensagem dele no seu dia a dia, a comparar aquilo que ele falava com situações que eles viviam, e falar, poxa, ele está certo. E falar, poxa, vale a pena praticar o que esse homem diz. É legal, isso é paz, isso é amor. No nosso dia a dia isso pode ser aplicado. Olha só que maravilha. E se a gente analisar a vida dos santos, ontem foi dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele vivia o evangelho na íntegra, ele vivia sim, mas ele imitava, tanto que em orações ele pedia, Pai,
Meu Deus Todo-Poderoso, Criador, permita que eu imite a vida de Jesus Cristo. Então, essa cultura de transmissão da palavra, através das parábolas, através de um meio, uma técnica que ampliasse a acessibilidade aos ouvintes, isso foi técnica de Jesus, que perpassou por todos os grandes ensinadores e professores e santos que transmitiram a palavra após dele. Então a parábola é uma ferramenta. Tem muita parábola na Bíblia? Tem muita parábola na Bíblia. Mas isso não impede de, nos dias de hoje, nos utilizarmos também de parábolas para poder levar a palavra para outras pessoas. Temos um exemplo maravilhoso. Está aqui no quadro. Inculturação. Alguém já ouviu falar nesse tema? Inculturação? É um tema que traz uma polêmica junto dele. Porque é um tema que foi associado a uma teologia chamada teologia de libertação. Associado de forma muito errada. A teologia de libertação é uma teologia de valorização do mais pobre. Até aí ótimo, sabe? O pobre como o centro da teologia. Excelente. Só que ela adquiriu viés político. Político partidário. Associado a partidos de esquerda. E a gente vê que os partidos de esquerda têm um conceito muito diferente da teologia cristã. Porque eles defendem o aborto, o uso deliberado de pílulas. Já ouvi muito esquerdista falando em prol do fim da família, em prol do fim do casamento. E isso vai de encontro totalmente ao que a doutrina cristã prega, porque a doutrina cristã prega o casamento, a solidificação da família. O aborto é algo abominável. O uso das pílulas também é algo que a igreja não aceita. Existem alguns teólogos dentro da igreja que dizem que a pílula pode ser utilizada em condições extremamente especiais, nas quais envolveria um risco eminente à saúde da mãe ou do bebê gerado, mas isso em raras situações, tá? Então, dissociemos a inculturação da teologia de libertação. Dissociemos. Não estou falando de teologia de libertação aqui, que isso fique bem claro. A inculturação. O que é a inculturação? Eu vou ler para vocês, está aqui, uma fala do saudoso Papa João Paulo II, hoje Santo João Paulo II, São João Paulo II, que ele fala sobre inculturação. Vejam só. A catequese tem que procurar conhecer essas culturas e suas componentes essenciais. Ela deve aprender as suas expressões mais significativas, respeitar valores e riquezas próprias, dar a própria tradição viva, expressões originais da vida, de celebração e pensamento. Opa, desculpa, gente, aqui está desordenado, aqui vou voltar. A catequese tem de procurar conhecer essas culturas e suas componentes essenciais. Ela deve aprender as suas expressões mais significativas, respeitar valores e riquezas próprias. Dessa forma, ela poderá propor a tais culturas o conhecimento do mistério escondido e ajudá-las a que façam surgir da sua própria tradição viva expressões originais da vida, de celebração e pensamento cristão. Então, pessoal, a inculturação, ela é a utilização de elementos da cultura local, tá? Para melhor ensinar a doutrina cristã. Eu já vi na internet padres sendo criticados por fazerem isso, por inserirem dentro da Santa Missa. Lógico que a Santa Missa ela tem um rito próprio, ordenado, doutrinado pela igreja, mas ela não é inflexível. Ela tem as suas flexibilidades,
Até certo ponto, sim, mas tem suas flexibilidades. E eu já vi padres sendo criticados por inserir elementos da cultura local, isso acontece muito em países africanos, na Santa Missa, fazendo a enculturação. E a enculturação não é nada mais que uma forma de transformar as parábolas em rito. Em rito, tá? Porque quando você está em um lugar onde a cristandade é minoria, ou as pessoas têm uma rejeição forte à igreja, quando você insere elementos da cultura dela na celebração eucarística, na celebração e nos ritos, de fato, durante a igreja, no momento apropriado, de forma apropriada, logicamente, a tendência é você atrair essas pessoas. Isso daí é uma técnica inclusiva. Atrair as pessoas, gerar a inclusão daquelas pessoas que estão afastadas, presas em suas tradições locais. Essa técnica, ela foi aplicada pelos jesuítas aqui no Brasil na época colonizatória, junto aos indígenas. Elementos da cultura indígena foram incluídos dentro da catequese para chamar os indígenas, para chamar aqueles habitantes locais pertencentes a uma cultura própria, para se inserirem voluntariamente dentro da cultura cristã. Vai aparecer gente falando, não foi voluntário, foi obrigado, foi isso, foi aquilo outro. E isso são assuntos para outra discussão. Isso envolve fatos históricos, envolve documento. Não vou afirmar que nunca houve abuso, porque onde o ser humano está, acontece sim falhas. Infelizmente, todo ser humano está sujeito a falhas. Mas, o que eu estou falando, a teoria, a tentativa, o objetivo foi que com a enculturação, com os elementos, incluindo elementos da cultura local, dentro das práticas religiosas cristãs, atraísse aquelas pessoas para a cultura cristã e eles se convertessem voluntariamente. Porque a conversão tem que partir do coração, não pode ser imposta. Ela tem que ser desejada e tem que ser conquistada com amor. Tudo que é imposto não é verdadeiro. Aquilo que é aceito, sim, no coração, é a verdade. Então a gente vê que a enculturação pode ser vista como uma evolução da parábola, como uma ritualização das parábolas, onde a gente se dirige a uma outra cultura, a outras pessoas, com elementos que para elas vão ser mais aceitáveis, mais bem-vindos, tá? Então, pessoal, vamos expandir a nossa mente, expandir a nossa visão, tá? Porque nós temos a Sagrada Escritura fundamental, norteadora, básica, ótimo, essencial, mas como disse um padre que eu vi ontem, muito bem dito, a base da Igreja Católica é Jesus Cristo. É a sua vida, é o seu legado, são os seus ensinamentos, e nos seus ensinamentos incluímos a Sagrada Escritura, mas a gente vê que a Sagrada Escritura é parte e o todo é Deus, é Jesus Cristo e é todo o legado, todo o ensinamento que ele deixou para nós. E nós temos que aproveitar todas as ferramentas que couberem dentro dos dogmas, que não ferirem e não podem se transformar em heresia, para poder transmitir a palavra de Deus, o cristianismo, as palavras e os ensinamentos de Jesus. Ok, pessoal? Podemos conversar,
podemos falar nas mensagens. Deixe seus comentários, deixem um like, ajudem esse conhecimento a chegar que precisa, porque tem muita gente que precisa. Tem muita gente vivendo uma ignorância imensa, se achando dono da verdade. Que essas pessoas possam, com essas palavrinhas de 20 minutos, possam colocar uma sementinha na mente delas que as levem a estudar e se tornarem mais tolerantes. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. Deixem um like e usem essas técnicas quando falarem de Deus. Podem usar as parábolas para as pessoas, vocês vão ver que o resultado é muito melhor. Até mais.